Olá para você, seja bem-vindo a mais um Pod Câmara. Nesta edição nós vamos abordar reforma tributária, as principais características, novos tributos, impactos econômicos e lógico que nós vamos conversar com quem é especialista no assunto. Nos estúdios do Pod Câmara nós recebemos o advogado Dr. Ricardo Hiroshi. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa tarde, Anali. É uma satisfação retornar à Câmara Municipal. Eu estive comentando agora há pouco que faz 15 anos que eu estive aqui numa entrevista, época em que nem existia a TV Câmara, então fico feliz pelo convite e espero retribuir a todos que estão nos assistindo o que eles esperam realmente dos tributos. Doutor, a gente começa perguntando o que é reforma tributária. Anali, faz muito que a gente necessita de uma reforma estrutural no sistema tributário brasileiro, em razão da sua complexidade. Em verdade, o Brasil tem um sistema tributário talvez seja o mais complexo do mundo, não é? Hoje nós temos vigentes quase 4.000 normas tributárias, nós temos uma centena de obrigações tributárias que o contribuinte ele é obrigado a fazer, independentemente do pagamento do imposto ou do tributo. Então, é uma legislação muito complexa e isso contribui não só para a injustiça, como também para o aumento dos custos, né? Então, o contribuinte ele é penalizado de toda maneira. Por essa razão que já há muito tempo, muitos anos, tanto os tributaristas como a sociedade, as instituições, os empresários, eles clamam por uma reforma que venha a simplificar o sistema tributário brasileiro. E há muito tempo também nós tivemos algumas chamadas mini-reformas, que era algumas modificações no sistema tributário, mas que não tinham o condão de simplificá-la e nem tampouco de reduzir a carga tributária, que me parece que deveria ser o tema central de toda a reforma, nesse sentido. E eu costumava escrever que nós só teríamos realmente, e de fato, uma reforma tributária que viesse a beneficiar o contribuinte, a redução da carga tributária. E me parece que com a reforma atual isso não ocorrerá, mas nós vamos ainda falar sobre isso. Então a reforma é justamente isso, uma reformulação do sistema tributário nacional com o objetivo de simplificar realmente, reduzir custos e permitir que o Brasil cresça. Impostos que serão unificados, quais serão eles? Anali, na verdade, assim, a princípio seriam apenas aqueles impostos incidentes sobre o consumo. E depois dos debates que ocorreram no Congresso Nacional, resolveram instituir alguns outros tributos também. É importante eu deixar claro aqui, Anali, que quando eu falar tributos, eu estou dizendo de todo o sistema, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Hoje até em pedágio eles dizem que pertence à classe dos tributos. E quando eu falar de impostos, né, eu estarei falando apenas daqueles que são realmente os impostos, aqueles que a gente paga sem saber para onde vai. Por exemplo? O ICMS, o ISS, o imposto de renda. Quando a gente paga um imposto de renda, a receita dele serve para remunerar o serviço em geral. Então a gente não paga o imposto de renda, olha só, eu vou pagar o meu imposto de renda porque eu sei que ele vai para a área da saúde. Não, ele vai para remunerar mesmo as atividades do Estado. E tem tributos que você paga, não é? E esse tributo ele serve para remunerar um serviço específico para aquele contribuinte. Tá? Então, para que todos saibam, quando eu falar em tributos, eu estou falando de maneira geral, e quando eu falar de impostos, eu vou estar tratando realmente desses que a gente paga sem saber para onde vai o dinheiro, né? E então, com essas modificações, nós tivemos a união de 4 tributos, né? O ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Esses, a partir de então, serão chamados de IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E no âmbito federal, tanto o PIS como a COFINS passarão a ser determinadas CBS. Então, a gente tem uma mudança de sigla também. Sim, a união aí de 2 contribuições, dois tributos federais, né, que passarão a ser chamados de CBS, e 2 impostos, um municipal e um estadual. O que é IBS?
Pois não. O IBS, então, é a junção desses dois impostos, não é? Que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços, esse de competência estadual, e que ele incide sobre toda a circulação de mercadorias e qualquer serviço. Então vamos imaginar que uma empresa lá vende um produto, esse produto se destina ao comerciante, então essa circulação dessa mercadoria fará a incidência do ICMS. Até hoje era assim, ou melhor dizendo, até o dia 31 de dezembro desse ano será dessa maneira. A partir de 1º de janeiro de 2026, incidirá também o chamado IBS, que é então esse novo imposto que veio para substituir o ICMS e o ISS, que é a prestação de serviços. E aí nós temos CBS e S. Pois não. Muita coisa, né? Exatamente por isso é que a gente haveria de simplificar o sistema tributário nacional em razão da quantidade, né, de siglas inclusive. Mas a CBS, então, será a junção de duas contribuições, né? A COFINS e o PIS. Essas são contribuições federais, né? Que a partir de então serão chamadas de CBS, Contribuição de Bens e Serviços, incidentes sobre bens e serviços. Em relação aos demais impostos, muita mudança? Annalise, só retornando, você me perguntou também sobre o IS, né? O IS é o chamado imposto seletivo. Hoje nós temos o mesmo caráter desse imposto em alguns impostos que já existem, né? O imposto seletivo, ele tem, em verdade, uma função que vai além da simples arrecadação, né? Então, ele tem uma função de proteger, né, o meio ambiente e de proteger a saúde das pessoas. Então, vamos imaginar que esse imposto ele vai incidir sobre todos aqueles produtos que podem causar prejuízo à saúde, tal qual eu vou citar como exemplo aqui o cigarro, a bebida alcoólica, né? E também vai incidir sobre todos aqueles bens ou serviços que possam causar danos ao meio ambiente. Então, por exemplo, um carro lá que ele tem uma superpotência, sobre esse carro, sobre o valor desse carro, haverá incidência desse chamado imposto seletivo. E como eu disse para você, hoje já existe impostos com esse caráter. Eu cito um exemplo, o chamado imposto de importação. Então, esse imposto o contribuinte paga quando ele importa um bem do exterior, não é? E às vezes, para proteger a indústria e o comércio brasileiros, o presidente da República, ele detém um poder para eventualmente majorar a alíquota desse imposto. Então, demonstrando que ele tem uma função não somente de arrecadação, mas de proteção. A gente vai ter algum setor que vai ter uma redução ou todos terão um aumento? Isso é uma situação que, eventualmente, haverão setores que poderão ser beneficiados com uma redução, não é? Talvez a indústria, uma redução pequena da carga tributária, e haverão outros em que haverá a majoração da carga tributária. Então, me parece que dentro desse contexto todo não haverá não aumentará tanto, mas também não reduzirá, né? O fato é que me parece que o que importa hoje é que o novo sistema ele simplificou, né? Ele vai simplificar a questão tributária brasileira, e isso, em razão dos custos que gera hoje, do tempo que é necessário para os estudos das normas, fará com que, então, o próprio sistema seja barateado, e aí talvez a gente consiga algum benefício com isso. Em relação à burocracia fiscal, né, qual que é o impacto esperado? Pois é, justamente isso. Veja, a junção desses tributos, né? Então, assim, nós estamos transformando 4 tributos em 2, isso vai simplificar o sistema, né? E com essa simplificação, evidentemente que o objetivo em primeiro lugar, dar transparência, porque vai ficar muito mais fácil para nós contribuintes fiscalizarmos, não é? Então, quando a gente vai comprar um produto e vai constar lá, você está pagando tanto de ICBS, então vai ficar muito mais fácil para a gente entender o que estamos pagando, né? E de modo que essa simplificação, possivelmente, ela vai ter o condão
de reduzir essa burocracia. Então nós já estamos, podemos dizer que já estamos num período de transição, porque já começa no ano que vem. Isso, a partir do ano que vem já entrarão em vigor esse novo sistema tributário, e é evidente que para que a gente equalize toda essa questão, né? Porque não só o próprio sistema tributário brasileiro, que a União, os estados e os municípios terão que se adequar, mas o contribuinte também. Então hoje o próprio contribuinte já tem alguns sistemas, né, de adequação para que ele saiba a partir de 2026 como será aí a carga tributária e como serão divididos os tributos. A gente tem benefício, doutor? Pois o benefício, Anali, como eu disse, seria o fato de haver essa simplificação do sistema, né? E também o fato de me parecer ser mais transparente. Então nós vamos conseguir talvez fiscalizar melhor, não é? Então quando a gente compra um produto e a gente exige a nota fiscal, vai constar lá no final o que realmente a gente está pagando, né? Então assim, antigamente tinha ICMS, PIS, COFINS, assim, então uma quantidade imensa de tributos, e isso será reduzido. Então será muito mais fácil para a gente saber, olha, o produto de fato ele custa R$50, mas eu estou pagando 75, porque está incidindo R$25 dos tributos e que são aqueles que estão discriminados na nota. Tem algum setor que dá para a gente já saber que vai sofrer um impacto mais severo? Tem sim, Anali. O setor de serviços ele vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado com o aumento da carga tributária. Hoje é uma média de 9%, 10%, e isso pode chegar a 20 e poucos por cento. Então, o setor de serviços realmente é aquele que será mais penalizado. E quando eu disse que a gente possivelmente vai ficar elas por elas, porque muitas dessas empresas, elas dependem do setor de serviço, né? A exemplo da logística. Então, uma empresa que ela depende de uma logística, ela depende do transporte, então, consequentemente, o aumento da carga tributária para o setor de serviços, não é? Refletirá no preço do serviço e, portanto, no preço em geral, de modo que me parece que essa situação vai fazer com que a gente não tenha tanto benefício. Ou seja, o consumidor vai pagar mais. Vai pagar mais. Sem dúvida nenhuma, porque o Estado não quer perder a arrecadação, né? E isso ficou claro diante da reforma tributária que foi aprovada, por sorte, mas que não tem o condão realmente de reduzir a carga tributária, não. Tributação no PIX. Obviamente nós não tivemos, mas foi algo que foi bastante discutido, né, doutor? Nali, me parece que houve uma confusão a respeito desse assunto. E muito bem você ter trazido essa questão, porque assim, a tributação do PIX seria, eventualmente, teria que haver a aprovação de uma lei específica, né, para cobrar uma porcentagem daquela atividade financeira que você eventualmente faria com o PIX, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi que foi editada uma normativa, né? E nessa normativa os bancos teriam a obrigação de reportar aos órgãos de fiscalização aqueles PIX em valores superiores a R$5.000. Então houve uma confusão, não era a tributação do PIX, era simplesmente a informação das instituições financeiras para os órgãos de controle. Mas isso já ocorre. Então, por isso é que me parece que houve assim uma situação de perplexidade, mas atualmente os bancos já têm essa obrigação. Os bancos são obrigados a fornecer toda a movimentação financeira de todas as pessoas físicas que movimentam mais de R$5.000 por semestre. Isso já acontece? Já acontece. Isso já acontece desde 2016 e, aliás, nessa época a gente até escreveu sobre isso, sobre uma eventual inconstitucionalidade dessa norma, mas que ela vige até hoje. Então, as instituições financeiras são obrigadas a reportar toda a movimentação. Então, não faria diferença nenhuma para o que já acontece. Mas houve, sim, essa preocupação da sociedade. As pessoas entenderam que cada transferência no PIX seria cobrado
Me parece valor. que foi isso. E alguns tocaram nesse assunto e outros no sentido de que, não, agora se você fizer um Pix de 5 mil reais, a Receita Federal vai te fiscalizar. Então, e não tinha nada disso. Não é nada Tem uma disso. pergunta aqui, doutor, mas eu acredito que o senhor até já respondeu que se a reforma vai ajudar a combater a sonegação e a informalidade. O senhor disse também que essas mudanças que acontecem no próximo ano é também para ter um controle maior de fiscalização. Pois é, talvez assim, a simplificação do regime contribuirá com a fiscalização, né? É até engraçado, Anali, porque hoje os órgãos de fiscalização, eles dispõem de todas as informações. Então, é interessante porque num passado até recente, nós víamos os fiscais na rua, né? Principalmente os agentes fiscais de renda tinham até carro, né, disponível para fazer a fiscalização. E nós, de um tempo para cá, observamos que isso não existe mais, né? A fiscalização ela é toda eletrônica, ela já existe, então assim, a Receita Federal tem como fiscalizar tudo e a todos, não há só uma movimentação financeira que escapa, né? E talvez a fiscalização, ela, assim, algumas coisas acabam passando por conta da quantidade, então não se tem servidores disponíveis, né, para fazer todas as fiscalizações, então acaba que a fiscalização compreenda aqueles casos de maior relevância, né? Mas sem dúvida nenhuma que a simplificação do sistema contribui para não só a diminuição da sonegação, como também a formalidade, né? Porque aqueles que hoje estão fazendo alguma atividade de modo informal, eles conseguem aí se adequar diante talvez da redução dos custos da implementação da burocracia. Hoje a gente tem um assunto muito polêmico na maioria das mídias, que é os jogos de azar. Como que isso impacta essa tributação que foi interpretada de forma errada no Pix? A gente teve muita reclamação por parte desse público. Como que ela afeta a economia? Pois Anali, é até uma questão sensível, né? Porque quando a gente está falando de jogo de azar, que é proibido no país, Exato. Né? Então, toda atividade que é proibida, evidentemente que ela deveria ser reprimida de toda maneira, né? O que acontece? Para a tributação, para a fiscalização, não importa, então, se a pessoa ganhou aquele dinheiro sendo lícito ou de maneira ilícita, né? Então, assim, uma vez que ele fez essa movimentação, ele tem que pagar o imposto, né? E para os órgãos de recebimento, no caso específico, vamos imaginar da Receita Federal, que é um imposto de renda, para a Receita Federal, então, não importa se o dinheiro veio de situação lícita ou se veio de situação ilícita, e o tributo deve ser cobrado, né? E mais, além de ser cobrado, aí existem os outros órgãos de controle para a fiscalização dessa atividade, que seria ilegal. Outra coisa interessante, que é uma dúvida de muita gente. Quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, a gente vai no caixa e fala CPF, e muita gente acaba não colocando porque fica com medo, com receio. O que aquilo quer dizer, doutor? Basicamente hoje, Anali, é que assim, o Estado de São Paulo, ele tem um programa, né, chamado Nota Fiscal Paulista, e uma parte daqueles valores que você paga, ele vai para esse programa. E esse programa serve para, inclusive, compensação de outros impostos. Então, vamos imaginar que você tem um carro, lá no início do ano vai ter que pagar o IPVA, então, dependendo da movimentação que você teve ao longo do ano, você vai utilizar desse programa para bater lá uma parte desse imposto devido. Então, assim, me parece que não teria muita ligação, tá? Até porque pela quantidade, tá, Nani? Então, assim, seria muito difícil que houvesse uma fiscalização sobre tudo e sobre todos, não é? Porque nós não temos servidores para tanto. Mas, assim, é evidente que você declara que ganha lá 10 mil reais por ano, vai no mercado comprando 50 mil por ano, né? E dando lá o seu CPF. O governo quer saber. Isso, eventualmente, diante da troca de informações entre os entes federados, né? Poderia aí acender um alerta para a fiscalização.
Mas é uma situação assim muito hipotética e me parece pouco provável. Esse assunto da reforma tributária, ela não chega a todas as pessoas, né? Isso é um problema também, né, doutor? É um problema ali, até assim, Isso recordando, complexo, difícil de entender. sem dúvida nenhuma, recordando um grande professor que tive de direito tributário, e ele dizia que nós temos duas grandes certezas na vida. Uma é que um dia a gente vai passar, né? E outra é que a gente vai pagar tributos. E é uma verdade. Todos nós, brasileiros, somos contribuintes. E explico, se nós formos no mercado e comprarmos lá uma bala, não é? Sobre o valor dessa bala, haverão vários tributos que incidem. Então, todos nós somos contribuintes, daí a importância do tema, daí a importância da participação popular. E eu acredito que as verdadeiras reformas, elas têm que partir de baixo para cima, né? Mas o que a gente verifica é que essas imposições, essas reformas sempre partem de cima para baixo. É uma pena, mas então todos os cidadãos deveriam sim saber, né? Principalmente ter condições de saber o que está pagando. Então, com essa simplificação, me parece que isso contribuirá para que todos nós, quando fizermos lá uma compra, lá no supermercado, nós saberemos de fato o que nós estamos pagando de imposto. E a partir daí, para que nós possamos fazer a devida cobrança, né? Porque nós temos uma carga tributária que é muito alta, mas em contrapartida nós não temos o devido serviço prestado pelo Estado. Então, a partir do momento que nós sabemos, que nós vamos saber, todos têm condições de saber o que vai pagar, me parece que seria a chama para que alimente essa vontade da população de estar presentes nessas discussões. Doutor, são tantos tributos, tantos impostos, encargos que o brasileiro paga. Por que o Brasil é um país que às vezes a gente sempre pensa que está no negativo? Nós estamos realmente no negativo ou a informação não é passada de uma forma direta para falar, não, o Brasil é rico, mas tem que se organizar melhor ali no Ministério da Economia? O que acontece? Sem dúvida, Anali, toda vez nós somos pegos de surpresa com uma eventual dívida pública que a cada ano isso aumenta, né? Então, me parece assim que o sistema tributário e a arrecadação é capaz de fazer frente às despesas, não é? Só que nós temos, por outro lado, um Estado perdulário, um Estado que gasta, além de gastar demais, gasta de modo muito ruim. Então, Anali, me parece que talvez a implementação de um órgão de controle com mais servidores, para que isso possa ser efetivamente levado a efeito, não é? E que de fato aqueles que estão lá, não é? Aqueles para os quais a gente assina o cheque em branco em toda eleição, para que eles tenham consciência de que eles estão lá para cuidar de todos, e não do interesse privado, não é? Mas o Brasil realmente é uma potência, e se nós pegarmos a história do país, nós perceberemos que nenhum outro país do mundo teve assim tanto crescimento, tanto importante crescimento como teve o Brasil. E às vezes eu falo isso e a gente até assusta, mas há 100 anos atrás a gente tinha portos fechados, não é? Há alguns anos atrás a gente não permitia importação de carro. Então assim, há 100 anos atrás nós éramos a 30ª economia do mundo, não é? E assim, em pouco tempo nós passamos a ser a 6ª, 7ª. Então o Brasil tem condições suficientes e não é por conta dos governantes, é por conta do brasileiro. Então, o brasileiro, ele assim, com toda a sua pacificidade, né? O povo é muito pacífico, o povo aguenta muito, não é? Se fosse em outro país, talvez eles já teriam implementado sim uma revolução, mas o brasileiro, ele é resiliente e é com essa força que eu acredito que a gente tem condições de, ao longo dos anos, não é? Sanar esses problemas e passarmos aí a cada ano aumentando aí o nosso índice econômico mundial. Doutora, a gente está caminhando para a nossa finalização dessa entrevista. Gostaria das suas considerações finais. O que a gente pode esperar é que ano que vem muitas mudanças em relação a impostos, a tributos.
Anali, a gente espera que haja de fato essa conscientização da população, né? Então, não basta apenas que a gente cobre, né, lá do governante se nós não fizermos a nossa parte. Então, ainda que lá no supermercado você não queira colocar o CPF, ainda que em uma loja você não queira colocar o CPF, é importantíssimo que você peça a nota fiscal, né? É importantíssimo que você faça a sua parte, que você exerça a sua cidadania. E a partir do momento em que o brasileiro ter essa consciência, não é? E a partir daí sim fazer as devidas cobranças, eu acredito que nós temos condições suficientes de, assim, sermos muito melhores, não é? E que o Brasil possa, com essa reforma, sendo, ainda que cobrando um pouco a mais de alguns, né? Então daqueles que podem pagar mais, eles devem pagar mais. Isso é um princípio, né, de isonomia, de igualdade. Então aqueles que têm condições de pagar mais tributos têm que pagar mais. E aqueles que têm condições menores devem pagar menos. Me parece que é esse o critério de justiça que deve fazer parte de uma reforma tributária. E, portanto, e assim sendo, cada um fazendo a sua parte, eu acredito sim que o sistema vai, no início a gente vai sofrer um pouco por conta, né, ainda nós teremos aí, não haverá a implementação total, mas ela vai ser parcial ao longo dos anos, e isso ainda a gente vai suportar um pouco de dificuldade, mas que ao longo dos anos o Brasil consiga não só implementar de fato essa reforma e fazer as outras reformas que o Brasil necessita. Doutor Podcâmara, agradece a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Entrevistamos o doutor Ricardo Hiroshi, especialista em reforma tributária. E obrigada a você pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.